Na esteira do embargo da China, após o caso de vaca louca no Pará, as exportações totais da carne bovina brasileira caíram 29% nas divisas e 16% em volume no mês de fevereiro. A queda se refere na comparação com fevereiro do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos. Mas há uma esperança. O Brasil espera retomar a exportação para o país asiático ainda nesta semana. É sobre isso que eu converso com o comentarista de agronegócio da CNN, Marcos Ianco. Marcos, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. Existe alguma sinalização chinesa de que esse retorno vai realmente ocorrer em breve? Hoje é quinta-feira, essa semana acaba sexta, sábado, domingo. Olha, existe sim, principalmente depois que o resultado do exame que foi feito lá no Canadá deu que é um caso atípico, portanto, era um animal idoso de 9 anos, que estava apenas a pasto, que foi abatido imediatamente, que não consumia rações, portanto, mais uma vez, a gente tem um caso atípico, nós já tivemos 6 nos últimos 20 anos, em todos os casos são levantadas todas as restrições, na verdade, quase nenhum país coloca restrições, mas no caso da China existe aquele protocolo lá de 2015 que obriga o autoembargo e depois desse resultado ter saído, sem dúvida alguma, eu acho que vai ser levantado essa situação e até o final desse mês a China deve reabrir. Tem alguns outros países menos importantes que também fecharam, mas devem reabrir agora já nos próximos dias ou até o final do mês, incluindo a Rússia também, que acabou fechando o estado do Pará apenas. Portanto, eu acho que, em função desse resultado de ser atípico, né, e com a visita do presidente Lula à China, né, e isso já está sendo tratado no nível lá dos governos há bastante tempo, acho que esse é um dos assuntos importantes, eu tenho certeza que vai ser levantado esse embargo. Eu pergunto se esse retorno às compras aconteceria realmente num prazo pequeno de tempo, porque numa outra suspensão de compra da nossa carne, no ano de 2021, com outro caso atípico da vaca louca, o que se viu foi um prazo bem maior, uma demora maior para o retorno da China às compras da nossa carne. Os chineses teriam barganhado preço. Isso não vai acontecer agora. Eu acho que não, porque a China precisa da carne brasileira, né? Hoje, praticamente 40% da carne importada pela China vem do Brasil, né? E o consumo da China tem crescido bastante, né? Nós estamos falando hoje do país que é o maior importador de carne bovina do mundo, né? Importa aí em torno de 4 milhões de toneladas, né? Quer dizer, um volume super alto. O Brasil exporta 3 milhões para o mundo e 1.300.000 toneladas para a China, e a China precisa dessa carne. O consumo lá ainda é muito baixo, sabe? Está na faixa hoje de mais ou menos 4,5 kg por habitante ano. Aqui no Brasil nós estamos em 25 quilos, né? Então, eles têm muito potencial para crescer, e a partir da crise de gripe aviária que eles tiveram 3 anos atrás, que derrubou enormemente a produção de suínos naquele país, que é a carne preferida, eles começaram a consumir carne bovina, principalmente as classes mais ricas, mais abastadas. Então, o que a gente vê hoje é essa possibilidade muito concreta de que esse consumo continue crescendo, vá para 5 quilos, 6 quilos, 7 quilos por habitante, né? E cada quilo a mais por chinês representa mais de 1 milhão de toneladas de carne, né? Pelo tamanho que aquele país tem. Então, um pequeno crescimento do consumo da China pode representar um grande volume de importações, inclusive porque eles não conseguem produzir domesticamente, né? Eles hoje dependem 30% de importações, e isso não vai se alterar, diferentemente, por exemplo, da carne suína, da carne de aves, que eles são praticamente autossuficientes. Na carne bovina, por falta de área e por falta de água, eles vão ter que importar, e o maior supridor hoje é o Brasil. E aí, Marcos, a China retomando essas compras, de alguma forma atinge os preços aqui no nosso mercado interno? Olha, eu acho que vai depender muito aí também do que vai acontecer aqui dentro em termos lá de consumo, né? O que a gente percebe é que as exportações chegaram a 11 bilhões de dólares, né, de carne bovina, foram 3 milhões de toneladas,
mas o mercado interno brasileiro é de 8 milhões de toneladas, portanto, é muito maior do que o que nós exportamos. Sempre há um impacto dos preços internacionais aqui dentro, mas o que nós temos visto nesse momento é uma queda dos preços da arroba em relação ao que foi, por exemplo, no ano passado. Uhum. E aí, dependendo dessa decisão da China, digamos que fosse agora, a China anunciou, voltou a comprar carne brasileira, demora essa retomada, eu digo, do produtor chegar, pegar o boi no pasto, fazer o abate, limpar a carne, mandar para a China, é fácil retomar essa cadeia? Não, eu acho que houve uma interrupção. É claro que naquele momento que nós ficamos 4 meses sem acesso, que foi 2021, 2019 foi apenas 10 dias. 2021 foram 4 meses. Aí realmente afeta mais. Mas quando a gente fala de um período curto, como está sendo agora novamente, eu acho que não há nenhum impacto naquele fluxo que já vinha da produção, até porque para se produzir leva aí 2, 3 anos, 4 anos em alguns casos. Portanto, esse fluxo não se altera. O que altera é que as indústrias que exportam têm que fazer estoques ou têm que redirecionar essa carne para outros mercados nesse momento em que existe um embargo chinês, até porque, como eu já disse, é mais da metade do que nós exportamos hoje e vai lá para a China. Marcos Yanck, comentarista da CNN de agronegócio, muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time mais uma vez. Tomara que esse otimismo todo realmente se concretize e a gente volte a vender a carne para os chineses. Boa noite, Marcos. Obrigado. Obrigado a você. Sempre à disposição. Muito obrigado.